Olá! Qualquer pessoa que precisou passar por um procedimento médico de colocação de uma prótese ou órtese, que são objetos inseridos ou colocados externamente ao corpo para substituir ou reforçar alguma parte do corpo, sabe que esse não é um processo fácil. Se depender do sistema público, a espera será grande. Se tiver um plano de saúde, a aprovação do pedido médico poderá ir e vir diversas vezes. Recentemente, esse processo, que já era complicado, ganhou o complicador de denúncias de que indústrias que produzem esses equipamentos pagam aos médicos para que recomendem seus produtos. Haveria ainda uma cartelização que aumentaria os preços exponencialmente. Para apurar o que está acontecendo, a Câmara dos Deputados criou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Máfia das Próteses. E o Brasil em Debate vai debater esse tema com os deputados André Fufuca, do PEN do Maranhão, e Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Deputados, o que a CPI já apurou? O que nós apuramos... Deputado André Fufuca. O que apuramos, na verdade, foram fatos que, se contados sem provas, nós não acreditaríamos. Nós vimos empresas de grande, médio e pequeno porte praticarem atos esses, divulgados pela imprensa em geral, os atos variavam de usar prótese sem necessidade a um superfaturamento do uso das mesmas. Esses todos, juntos com alguns hospitais e alguns médicos que de maneira nenhuma honram a classe o qual defendem. A comissão parlamentar foi instituída para isso, para investigar esse caso. E a partir de toda a investigação o qual tivemos acesso, estamos dando prosseguimento agora, junto às autoridades competentes, para posteriori podemos tomar as atitudes concretas em relação a esse fato. É um fato delicado, nós estamos falando aqui de 80 mil órteses e próteses. Para você ter uma noção, nós temos quase 3 vezes maior o número de órteses do que o número de remédios no Brasil. Nós temos registrado 30 mil remédios e 80 mil próteses e órteses. Próteses essas que, pela falta do marco regulatório, pela falta de uma regulamentação, muitas das vezes são registradas com o nome e tem mais de 120 subtipos. Então, é praticamente impossível hoje você ter um controle disso, ser uma agência reguladora e muito menos ser uma agência sanitária. Então, pensando nisso, nós nos munimos de informação para podermos encaminhar um relatório que irá, sim, dar um marco regulatório a essa questão. Nossa, quer dizer, tem bastante coisa para a gente abordar, um tema de cada vez. Pelo jeito, é uma questão muito complexa. O que o senhor achou de mais grave, deputado Paulo Folletto, do que foi apurado até agora pela CPI? Eu acho que a gente precisa de ter cuidado com as coisas. O desenvolvimento tecnológico das próteses, das órteses, do material especial, para substituir, para fazer uma cirurgia com mais efetividade, com mais eficiência, para o prolongamento da vida, ele é fundamental no desenvolvimento da medicina, né? na engenharia da medicina que vem junto. O problema que nós nos deparamos, e isso eu tenho vou fazer 35 anos de formado, sou médico, sou cirurgião geral, uma especialidade que pouco se utiliza desses equipamentos. Mas as especialidades mais nobres que são consideradas e que são tem falta de profissionais no mercado, neurologia, cardiologia, angiologia, ortopedia, essas especialidades incorporaram um desenvolvimento tecnológico muito grande. Qual o problema? A lei que nós estávamos acabando de ver, é de 1973, que regulamenta a utilização das órteses e próteses. Nesses últimos 40 anos, o desenvolvimento tecnológico veio muito depressa. E a parte comercial e a parte capitalista de ganhar dinheiro do plano de saúde, do cidadão ou do Estado, e o desvirtuamento dos profissionais é que é o grande problema. Porque isso, a própria agência reguladora, a Anvisa, André acabou de informar, você tem um produto e você tem 120 subtipos daquele produto que vão fazer a mesma coisa. Cada empresa que inventa um parafuso colocado a meio centímetro do outro, apresenta o produto ao profissional médico e ao plano de saúde, dizendo que ele é melhor do que o outro, que traz um monte de benefícios extras,
que nem sempre é verdade. Nós não tivemos a competência e a capacidade, e eu digo nós, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de não permitir que essa proliferação de produtos cada vez mais caros, cada vez incorporando uma tecnologia extra, numa cadeia que traz assim, o fabricante dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, vende para um distribuidor local lá na Alemanha, que arranja um vendedor aqui no Brasil, que arranja 5 ou 6 distribuidores regionais em cada região do país, que vai para cada estado, que tem o vendedor final que vai convencer o médico, e que o hospital, convencer o médico a usar aquele produto, e que o hospital também quer comercializar. 20% para o profissional médico, não é um cidadão decente. 20% a 30% para o hospital que quer ganhar em cima da fatura, como está mostrado em questionamentos que nós fizemos a pessoas que vieram fazer o depoimento. O lucro do distribuidor, o lucro do vendedor nacional, o lucro do vendedor internacional, o lucro do fabricante. Uma prótese que era para custar, um produto final que era para custar 25, está custando 100. Nós estamos pagando, em média, o que seria 1/4, nós estamos pagando 4/4. O que seria 25, está custando 100. Então, essa cadeia financeira, ela precisa de ser limitada por ações da Fazenda Nacional, das fazendas estaduais, da Anvisa, que tem um papel fundamental, e do Ministério da Agora, Saúde. pelo que eu entendi, falta lei também. A gente não tem lei e não tem muita fiscalização nesse setor. Na verdade, o que acontece? Nós não temos, primeiramente, a lei o qual hoje estamos deparados é uma lei de 1973, com alguns destaques a posteriori. Nós não temos uma agência sanitária que filtra o que entra no nosso país. E nós também não temos... A Anvisa não fiscaliza Ela as fiscaliza, próteses? ela fiscaliza, porque para entrar tem que ter a Ela autorização fiscaliza, dela. mas não tem controle. Por que é que não tem controle? Porque não existe um marco regulatório para isso. Eu vou só lhe dar um exemplo. Um produto que deveria custar R$ 2.500 chega ao consumidor por R$ 19.500, devido a essa cadeia falada pelo deputado Paulo, essa cadeia de impostos, a cadeia do hospital, dos médicos e várias outras que vão se adentrando e acabam por aumentar o preço de um produto de R$ 2.500 para R$ 19.500. Então, se você vai hoje utilizar um produto, um cimento cirúrgico, vamos dar um exemplo, você vai usar esse produto no Maranhão, você irá comprar ele, vamos dar um preço fictício, 50 mil. Em São Paulo, a 20. Por que é uma variação de 30 mil reais, uma variação de 150% de uma região a outra? Porque não existe um marco regulatório. Então, nós estamos diante de uma falta de lei, de uma falta de fiscalização e de uma falta de regulamentação. São 3 pilares que hoje estão conduzindo ao erro que parte nos hospitais, ao erro que parte nas distribuidoras e o pior, há um problema que chega diretamente ao consumidor. Imagine só você que precisa fazer uso de um aneurisma, com a cirurgia neurológica, de uma reconstituição de bacia, que é uma cirurgia ortopédica, ou de um stent cardiológico, que é uma cirurgia de cardiologia. Todas elas superfaturadas pelo excesso de imposto e pelo excesso de uma bitributação, que até, de certo modo, pode ser crime, de outras entidades que não deveria estar cobrando. A própria Unimed, ela, em uma das entidades que nós escutamos, ela mostrou o exemplo de ela estar fazendo hoje a compra diretamente da distribuidora. Por quê? Para evitar que passe por toda essa cadeia. E qual é o resultado disso? 2/3 a menos o valor. O que era para ser cobrado, vamos dizer, 100, está sendo cobrado 30. Então, a operadora e o cliente que irá consumir ganham nisso aí. É nesses pilares que eu lhe falo. Enquanto não houver regulamentação desses 3 pilares, nós haveremos sim de ter esse abuso cometido pelas distribuidoras, pelos hospitais e quem mais sofre é o cliente. Agora, deputado Paulo Folletto, é uma acusação bastante grave à classe médica, não é? Os senhores estão ouvindo as entidades dos médicos e hospitais? Estamos ouvindo. O senhor acha que é cabível mesmo? Ela é válida? É válida, é válida. A gente não pode continuar com essa situação de como nós tivemos colegas médicos que vieram fazer depoimento, ser submetido a um procedimento que ele descobriu depois, que o colega médico que tinha indicado a cirurgia indicou um produto que tinha uma exclusividade no Brasil, que custava R$200 mil. Só os parafusos. R$200 mil de prótese e órtese,
e aquilo ali era de uma distribuidora do próprio profissional médico. O profissional médico era dono da distribuidora do material. Era um cidadão renomado que, num momento da sua vida profissional, em vez de continuar fazendo uma prática médica decente, desvirtuou para a questão financeira. Tem um outro detalhe que eu gostaria de acrescentar, que é a chamada judicialização da saúde. O Estado e os planos de saúde, as operadoras de plano de saúde, passaram a ter um problema seríssimo, que liminares concedidas às sextas-feiras ou na véspera de feriado, obrigando a se fazer um procedimento X com material Y. E isso tudo combinado, do profissional que indica com o distribuidor, né? E há, inclusive, suspeitas de até profissionais da própria justiça estarem combinados com isso. Na grande maioria das vezes, é por desconhecimento, pelo desembargador, pelo juiz, não conhecer e se deparar com um laudo que diz que é a vida da pessoa ou a cirurgia. Ele não tem condições de julgar, porque ele não tem habilidade, competência para aquilo, acaba concedendo uma liminar de situação emergencial no final de semana, obrigando a um custo alto, isso tudo combinado. Tem escritórios de advogados que são treinados para isso. Então, assim, nós temos muita coisa para ver. Tem a normalidade do comportamento médico, no comportamento hospitalar das grandes redes nacionais, grandes hospitais frequentados por políticos, artistas, autoridades desse país que vão aos hospitais, nós já temos depoimentos mostrando que eles fabricam essa situação para ganhar dinheiro na comercialização de órteses e próteses. Profissionais, a justiça precisa melhorar a sua competência nessa questão para não desfalcar financeiramente o Estado brasileiro, porque, como o André disse, há uma renúncia fiscal do Estado brasileiro, às vezes em produtos para a saúde, para ajudar na vida das pessoas, e as pessoas se aproveitando disso, botando preço superfaturado, fazendo indicação sem precisar. Daqui a pouco nós vamos criar um temor de não saber se o meu cateterismo, se a indicação do stent era justa ou não. Nós vamos criar um pânico nas pessoas. Então, acho que a CPI tem um papel fundamental de trazer o problema à luz, discutir o que for possível, trazer as autoridades competentes da Justiça, do Ministério Público, do Ministério da Justiça, da Anvisa, que tem que conscientizar, para a gente partir para um marco regulatório. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já falando do que a gente pode fazer para mudar essa situação. Estamos de volta, hoje discutindo os problemas com as órteses e próteses com os deputados Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, e André Fufuca, do PEN do Maranhão. Deputado André Fufuca, o que o senhor acha dessa questão que o deputado Paulo Folletto se referiu, da judicialização da questão médica? O senhor acha que isso está afetando aí o processo da regularidade médica? Só aproveitando aqui um gancho do deputado Paulo Folletto, na verdade hoje, o que estamos a mostrar e a transparecer ao país é que quem pratica esses atos é a minoria da classe médica, a minoria que tenta macular a maioria. Então, se nós formos ver, e até onde temos conhecimento pelas entidades que denunciaram, é a minoria da classe que tenta, de uma forma brusca e covarde, macular a maioria. Mas respondendo ao seu questionamento de forma da judicialização, o que acontece hoje? O próprio ministro da Saúde, ele nos mostrou em dados que hoje é gasto em torno de 4 bilhões por ano com órtese e prótese no país. É o preço que o SUS paga. E o que acontece? A própria Justiça, a própria Constituição, diz que saúde é um direito e um dever. É um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando se chega uma liminar ao juiz, o que vai pesar na mão dele? Vai pesar o princípio da vida.
o princípio a ter uma saúde digna, o ser humano que não tem condição e o ser humano que tenha, que a saúde seja igual para todos. Você imagina chegar numa sexta-feira à noite, na mão de um desembargador, de um juiz, um pedido de liminar de uma senhora de 70 anos, que tem 6, 7 filhos, e que se ela não fizer aquela cirurgia, em 24 horas ela entrará em óbito. É claro que o princípio da vida, a questão emocional e o coração falará mais alto. Então, grande parte dos pedidos de liminares, isso o próprio ministro nos mostrou, partem nas sextas-feiras e nas vésperas de feriado. Para quê? Para que não se dê tempo que se recorra, para que não se dê tempo de uma comissão técnica possa ver e dizer se realmente há aquele problema. O que a Justiça está fazendo hoje para se blindar? O Rio Grande do Sul, um estado inclusive muito evoluído em relação a esse tema, até porque, se você for analisar... Que a judicialização lá bateu recorde. O estado do Rio Grande do Sul tem 142 mil casos. Falando em proporção, de cada 100 habitantes do Rio Grande do Sul, um teria um processo pedindo uma liminar para fazer uma cirurgia. Em segundo lugar está o estado de São Paulo com 40 mil e em terceiro o estado do Rio com 30. Ou o estado do Rio Grande do Sul está trabalhando muito e os outros não estão trabalhando, ou está acontecendo alguma coisa errada lá. Temos que ser transparentes e saber que isso não está correto. Há casos de consultórios que ficavam na parte de baixo e o escritório do advogado na parte de cima. O escritório da parte de cima pedia liminares e quem era beneficiado era o ambulatório da parte de baixo. No mesmo prédio, ocorrendo o mesmo erro. Então, a judicialização hoje é uma prática que afronta e assombra o Sistema Único de Saúde e também o sistema privado. Eu vou só lhe dar um exemplo aqui, que fique de testemunho, de uma empresa. Havia sido feito o pedido por uma liminar dada entrada numa sexta-feira, pedindo que fosse feita uma cirurgia. Eles pediam no orçamento R$210 mil para ser feita aquela cirurgia. O plano de saúde entrou na justiça e disse, não, nós faremos e vamos ver quanto iremos gastar. Fizeram a cirurgia, sem um mandato judicial. E para espanto de todos, a cirurgia custou R$18 mil. A liminar de 210, a cirurgia de 18. Quase R$200 mil em uma única cirurgia. Agora mesmo essa semana, o desembargador do estado do Rio Grande do Sul nos mostrou a coincidência de grande parte das liminares acatadas serem de um determinado escritório. O escritório tinha aquilo como uma fonte de vida, uma rede de sobrevivência. E o pior, que o mesmo escritório indicava a mesma empresa, e a mesma empresa é o mesmo médico. Era um ciclo vicioso e uma prática nebulosa que acaba por causar um rombo no sistema privado, porque os planos de saúde não aguentam, e pior, no sistema público de saúde. Agora, cabe punir esses profissionais, tirá-los do mercado, ou cabe mudar as regras? Quer dizer, o que se pode fazer para mudar essa situação? Deputado Paulo Folletto. Além já citei quem tem que entrar nesse jogo, o Ministério, a Anvisa, os conselhos precisam entrar, conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina, ele tem que entrar no jogo, porque muitas vezes o argumento do profissional é o seguinte, essa conduta é minha, eu acho que é a melhor, e nós médicos, dizem que médicos e juízes são metade acha que é Deus e metade tem certeza que o é. Então, assim, nós temos um problema sério, que é a individualidade da decisão. Por isso é que os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina, as especialidades médicas, as organizações de especialidades médicas, têm que entrar a partir de agora e refletir junto conosco, junto com a Câmara, junto com as autoridades, porque não dá mais para aceitar que um colega indique tenha uma determinada conduta, usando um determinado tipo de equipamento que vai custar tão caro. Uma pessoa que veio depor de uma das empresas que nunca trabalhou com o setor público, só trabalhava com o setor privado e com o setor de planos de saúde, eu fiz uma pergunta, ela vende especificamente equipamentos da cirurgia bucomaxilofacial, traumas de face, fraturas de mandíbula. E ela disse que uma recuperação de articulação temporomandibular pode custar de R$75 mil a R$300 mil. Olha o disparate do valor disso. E, às vezes, esse valor vai para o setor público, numa liminar concedida no final de semana. Então, o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina
terão que organizar, fazer educação continuada, questionamento de condutas, de novos equipamentos, de novas tecnologias incorporadas. O SUS tem um setor para avaliar a incorporação de novas tecnologias. E volto a repetir, já chamei a atenção das pessoas do Ministério da Saúde que compõem a comissão conosco, que já participaram, e até do ministro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa ter uma regulamentação, dificultar a entrada de novas tecnologias. Não é atrapalhar o desenvolvimento tecnológico para o benefício da vida e nem atrasar o país. Porque esses que se beneficiam financeiramente desse processo vão dizer o seguinte: a CPI da órtese e prótese quer atrapalhar o desenvolvimento da medicina brasileira. Não é isso. É não deixar essa roubalheira que está sendo incorporada aos atos e procedimentos médicos, tanto no setor público quanto no setor privado, continuarem definindo regras e se aproveitando dos nossos recursos, que não são muitos. Nós Agora, temos um fazendo problema de aqui subfinanciamento de saúde, e o que se perde hoje não é pouco. Só vou citar a última fala. A Unimed Campinas conseguiu trazer o custo de órtese e prótese de 15% para 4,8% do total do seu gasto. Agora, fazendo um pouco advogado do diabo, o Brasil passou recentemente pelo problema das próteses de mama que vazaram. Era uma prótese largamente utilizada pelo setor público. Ela tinha um custo mais baixo do que as próteses utilizadas pelos médicos particulares. Quer dizer, se o seu médico particular prefere um determinado produto, indica um determinado produto, a tendência do paciente é insistir que o seu plano de saúde utilize esse produto, e talvez fosse mais indicado, mesmo que ele seja mais caro, que o setor público comprasse esse produto, não? Na verdade, nós aqui estamos falando daquela pessoa que tem o livre-arbítrio de poder gastar 1 milhão numa cirurgia, com uma pessoa que não tem condição, às vezes, nem de pagar o advogado para dar uma liminar. O sistema público de saúde, muitas das vezes, ele deixa a desejar na qualidade. E a gente também... E isso pode significar preço também, né, A deputado? qualidade significa preço, significa também, muitas das vezes, o risco ao paciente. Até porque um produto mal colocado de uma péssima qualidade, ele terá que ser reposto. Então, muitas das vezes, é o barato que sai caro. Um produto que poderia ter sido usado para valer 10 anos, 30, 20 anos, usará para valer 2, 3 anos. Inclusive, há pouco tempo atrás, houve a máfia da bacia. O que era a máfia da bacia? Era a reconstituição de bacias sendo feita de produtos de péssima qualidade. Pessoas já idosas iriam fazer a cirurgia com produtos de péssima qualidade, com preço lá embaixo, cobrando-se um valor superfaturado. E o que acontecia? A pessoa, 2, 3 anos depois, teria que fazer novamente a cirurgia. Quer dizer, pagar mais caro também não era garantia de que tinha melhor qualidade? Não. O pagar mais caro não é uma garantia que você vai ter, até porque, vejamos bem, as cirurgias, você fazer uma cirurgia num paciente não é uma coisa concreta, não é uma coisa factual. Não é 2 mais 2 igual a 4. Você, muitas das vezes, o tempo, junto com o tratamento convencional, ele pode sobrepor à cirurgia. Eu vou só dar um exemplo aqui para que se sirva de cadastro. O Albert Einstein nos demonstrou um exemplo que de 100% dos pacientes que foram diagnosticados pela primeira vez com a necessidade de fazer uma cirurgia de coluna, de 100%, o que é que eles fizeram? Fizeram uma segunda opinião. A segunda opinião é feita nos Estados Unidos, é feita na Europa e em grandes países desenvolvidos. O que é a segunda opinião? É uma câmara técnica formada por especialistas para que o quê? Vamos dizer, o Paulo Folleto foi diagnosticado, tem que fazer a cirurgia de coluna. Você entrega à câmara técnica. Eles fazem a leitura, veem se o tratamento convencional, vou dar um exemplo, acupuntura, descompressão, medicamentosa, se ele não resolve. Se não resolver, aí eles indicam a cirurgia. De 100% dos pacientes que optaram por esse modelo, 42% só fizeram a cirurgia. Ou seja, 58% fariam uma cirurgia arriscada, porque é arriscado tanto para o paciente como o médico. Você tem o risco de ficar paraplégico, o risco de ficar com lesão de nervo e risco também para o próprio médico de poder fazer aquele malefício ao paciente. Então, como lhe falo, a formação dessas câmaras técnicas e dessa segunda opinião no que você fala é essencial para que não haja isso. Uso de produto de péssima qualidade e, principalmente, uso de cirurgia sem necessidade. Deputado Paulo Folleto, queria falar alguma coisa? Me faltou que nós temos que voltar à velha prática
de recorrer às nossas universidades, aos nossos catedráticos, aos nossos acadêmicos, que formaram os profissionais, que nem sempre seguem o exemplo do seu mestre, né? Nós vivemos num mundo do que está mandando, né? Perdendo valores, perdendo conceitos, do que está valendo é o dinheiro. Então, às vezes, os profissionais, uma quantidade pequena dos profissionais da nossa categoria, desvirtuam o caminho e trazem à luz esse problema todo. Então, me faltou dizer que nós temos que voltar a recorrer às universidades federais, que hoje passam por um problema de estrutura financeira, mas é lá que é o celeiro da formação de qualidade acadêmica e de intelectualidade desse país. Utilizar a universidade como uma orientadora de o que fazer, como fazer, onde fazer e o que utilizar. Juntar universidades, professores, catedráticos decentes, que têm livros já publicados, estudos publicados, pesquisas feitas, junto com o Ministério, com a Anvisa, e partir para um novo marco regulatório que vai limitar a entrada de novas tecnologias que venham para se aproveitar do financeiro. Não é atrasar a utilização de equipamentos mais modernos que possam melhorar a qualidade da medicina brasileira, mas é obstruir esse caminho capitalista, financeiro, voltado só para o dinheiro, para o lucro vil, que está tirando recursos de pessoas que precisam no nosso país. Nós vamos ter que terminar aqui o Brasil em Debate, mas você pode rever esse e outros debates aqui do nosso programa pela nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência, eu espero te ver nas nossas próximas edições. Até lá.